Vamos lá, então. Eu sou o Dr. Lee, sou médico e eu quero dividir com vocês nesse vídeo aquilo que foi e ainda é, provavelmente, o fator determinante quando eu estou estudando e que me faz aprender, que me faz ser aprovado, né, nas provas que eu presto. E, ao contrário do que muitas pessoas pregam pela internet, não é uma técnica especial de estudo, não é um jeito específico de você modular a sua rotina. Essas coisas são importantes, mas eu tendo a acreditar que elas são secundárias. Eu acho que mais fundamental do que isso é, lógico, você conseguir estudar com consistência, conseguir estudar com qualidade e tudo mais, mas existe uma questão de mentalidade. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo mentalidade, eu não estou falando de você acreditar, né, o segredo que você mentaliza e aí a aprovação chega para você. É a maneira que você se comporta, é a maneira que você enxerga, né, o seu estudo, a maneira que você enxerga o período, né, pelo qual você está passando. E ocorre um fenômeno muito comum com a maioria imensa dos estudantes, e eu me incluo nisso, tá? Que é você não querer estar na fase que você está. Deixa eu me explicar, parece muito abstrato falar isso, né? Mas o estudante, quando ele está estudando, ele quer sair daquela fase, ele vira o eterno cavalo correndo atrás da cenoura que está pendurada na frente dele. Porque a vida parece que só vai ficar boa depois que você passar daquela fase de estudo. Então, se você é vestibulando, você acredita que tudo só vai ficar bem quando você passar no vestibular. Mas aí vem, né, o curso universitário, né? E na falta de um, eu fiz 3, né? Em todas as áreas, grandes áreas do conhecimento, tanto em humanas, biológicas e exatas, eu posso te falar com tranquilidade que você passa por isso. Você chega no curso universitário, e aí você fala assim, não, a vida vai começar de verdade depois que eu terminar isso daqui. Aí sim eu vou começar a viver de verdade. Só que aí você chega, né, no mercado de trabalho, você se formou já, e aí você começa a trabalhar, só que você continua nessa mentalidade, você continua pensando, não, a vida só vai começar depois que eu conseguir esse outro emprego, depois que eu conseguir esse outro momento, depois que eu conseguir essa outra promoção, aí sim vai começar de verdade, né? É um pouco ecoando aí aquele discurso que o Clóvis de Barros faz, que o professor Clóvis de Barros faz. Só que o problema desse tipo de mentalidade é que ele tira a sua concentração, né, necessária para aquele momento, para a sua entrega total àquele momento, né? Nos meus vídeos vocês sabem que eu sempre falo que é necessário uma entrega total, completa, né, aos seus estudos, e joga a sua entrega para um momento futuro, um momento que está para chegar e que provavelmente vai chegar cedo ou tarde, né? Mas chega e impede que você, né, ao não se entregar, desculpa, você consiga extrair ao máximo do seu potencial. Então, o que acontecia comigo, por exemplo, quando eu estava no vestibular, né? E isso, de novo, também se perpetuou na faculdade de medicina. Vou tirar o óculos que eu não estou enxergando direito, que ele está meio sujo. Mas, por exemplo, quando eu estava no vestibular, eu sempre ficava pensando assim, não, a vida vai começar depois que eu entrar na faculdade de medicina, aí sim, porra, aí vai ser do caralho, aí a minha vida vai acontecer de verdade, porque finalmente eu vou estar na carreira que eu escolhi, né? E aí, porra, vamos fazer acontecer. Só que eu vi os meus colegas, e pelo menos aqueles que tinham maior desempenho, e confia em mim, não eram poucos, assim, né? Eu estudei um cursinho muito tradicional de São Paulo, e que tende a produzir, assim, um grande número de aprovações, então você consegue imaginar o tipo de crânio que tinha lá. A maior parte dos meus colegas, por exemplo, foi para a USP, foi para a Unifesp, né? Foi para as grandes estaduais, assim, as grandes públicas de São Paulo, né? E aí eu via que eles não tinham só esse pensamento, né? É claro que em alguns momentos tinha essa sensação de não, quando passar vai tudo melhorar, e isso é normal, mas a maior parte deles aceitava, né, de bom grado a condição de estudante. Até porque a maioria deles era, aliás, todos eles eram muito mais novos do que eu, né? Eu entrei tarde no cursinho ali. Então, para eles aquilo era visto como uma fase normal, não tinha essa ansiedade de querer ser uma coisa que você não é ali. Eles estavam contentes com a fase que eles estavam, né? Isso dava uma tranquilidade para que eles pudessem, sim, entregar completamente ao cursinho. Eles viam como aquilo uma fase normal, uma fase necessária, né, do próximo passo. Eu, por já ter vivido, né, em outro momento, outro curso universitário, outros cursos universitários, eu vi aquilo como uma pedra no caminho, uma pedra no sapato. E aí eu não me entregava diretamente aos estudos. Então o que acontecia muitas vezes, não foi uma vez só, tá? Eu tô contando uma coisa meio íntima,
Mas não foi uma vez só. Eu achava que, caralho, eu não ia passar. Meu Deus, então é melhor eu começar a procurar um emprego. Eu juro por Deus que isso acontecia, tá? Eu pensava, vou começar a procurar um emprego, porque se eu não passar em medicina, como meu dinheiro tá acabando, aí eu vou buscar um plano B. E, obviamente, cara, assim, você começa a procurar um emprego enquanto você está estudando. Eu tinha o privilégio, né, de só estudar, né? Eu tinha um dinheirinho guardado, então podia me permitir fazer isso. Tive que voltar a morar com a minha mãe para conseguir fazer isso, obviamente. Só que aí eu perdia o foco nos estudos. Então, assim, eu não tenho boletim para mostrar para vocês, mas era batata, assim, dava para ver em que momento as notas do simulado davam uma queda, assim, e depois que passava, aquela crise de ansiedade voltava a subir, né? Tudo porque eu queria estar vivendo uma coisa que não era aquilo que eu estava vivendo no momento, né? E aí você vai me dizer assim, não, mas doutor, você não me entende, eu não aguento mais, eu quero viver outra coisa, eu já estou no cursinho há muitos anos. Para o concurseiro ele deve estar pensando, não, mas eu não aguento mais, doutor, assim, eu estou no meu limite, faz muitos anos que eu estou nisso, e tudo bem. De novo, é normal você não querer estar nesse limbo social. Eu chamo de limbo social porque é foda, né? Assim, você também não é só um estudante, porque afinal de contas, se você é só um estudante, as pessoas meio que passam um pano pra você e tudo bem, você é um idiota, né? Se você tá trabalhando, aí é o contrário, né? A sociedade tá te cobrando e fala, porra, como é que é assim? Você não tem sua vida resolvida? Seu vagabundo, você era pra estar com tudo, com a vida ganha, porque você é um trabalhador? Você tá ali no meio, as pessoas te julgam, mas não julgam muito, e você tem aquele, sempre o potencial de virar alguma coisa, você ganha um respeito, né? E é uma posição desconfortável para se estar, né? Porque você não tá nem sendo um cidadão pagador de imposto, né? E você também não está sendo uma pessoa que, por hora, não tem muitas responsabilidades, que é só um estudante, né? Você tem a grande responsabilidade de realizar aquele potencial que você tem. E essa posição pode ser desconfortável, mas é preciso que você aceite. E é sobre isso o vídeo, é você aceitar isso de bom grado. É muito difícil porque te joga nessa posição vulnerável, nessa posição desconfortável, nessa posição quase que sem começo e meio fim, assim, você fica em estase completa, né? E às vezes essa posição pode durar 2 anos, para mim durou 2 anos e meio, 2 anos e meio, para mim durou 2 anos e meio, uma posição horrível, mas quando eu tive a grande virada de chave, algumas pessoas me perguntam isso, eu tive uma grande virada de chave, foi, eu acho que na metade, né? Na metade não, do primeiro para o segundo ano, eu já tinha sido aprovado, já tinha passado, né, em vários vestibulares, só que eu ainda não tinha sido aprovado numa pública, né? E aí eu não tinha condição de pagar. E aí eu tive essa caída de ficha, que enquanto eu não abraçar esse momento que eu estou vivendo, e não querer ser outra pessoa que não eu mesmo nesse momento, eu não vou passar. Enquanto eu não me entregar de corpo e alma aos estudos, eu não vou passar. Enquanto eu não enxergar o estudo como grande coisa principal da minha vida, eu não vou passar. Então, eu não poderia querer ser o Dr. Lee, aliás, na época não era Dr. Lee, né? Eu não queria poder ser o Lee, né? Que era também jornalista, que também fez engenharia e que agora estava estudando. Eu tinha que ser só o estudante e que tá tudo bem. Eu não precisava ter vergonha disso, né? É a fase da minha vida. Eu tô sem dinheiro, eu tô quebrado, eu vou fazer o quê? Ah, mas aí quando eu ia sair com uma menina, acontecia isso, tá, gente? Eu não tenho vergonha de falar essas coisas, não. Né? Eu ia sair com uma menina e eu ficava inseguro, porque eu pensava assim, porra, cara, eu tô quebrado, eu tô duro, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou pagar a conta aqui e tal. E eu vou fazer o quê? Eu vou mentir? Né? Então teve essa virada de chave que uma hora eu tive que aceitar. Não, eu tô quebrado, eu tô duro, não posso sair. Se a gente for sair, vai ter que ser na lancheria e paciência. No máximo a gente vai lá tomar um café, né? A gente, sei lá, vou na sua casa, você vem na minha casa aqui e é isso. Mais do que isso não tenho condição. Tô duro, foi mal, mais do que isso não dá. E é duro, cara, é você se colocar numa posição de vulnerabilidade. E isso é tão verdade que até hoje é assim. Até hoje é assim. Né? Os colegas médicos podem confirmar, e os concurseiros também, como é duro você só estudar, cara. Assim, só estudar, eu digo só estudar além do trabalho. Porque uma coisa é você trabalhar. Né? Acabou seu horário, bateu seu cartão, tchau, você volta para casa, beijo, abraço, amanhã a gente se vê. Outra coisa é você trabalhar e estudar, né? Você volta para casa, você não tem paz. Você volta para casa, você vai estudar, você acorda, você pensa em estudar, final de semana você vai estudar, né? E muitas vezes aquilo está comprometendo a sua capacidade de ganhar mais dinheiro. Claro que é o potencial de ganhar mais dinheiro uma vez que você passa no concurso, mas compromete a sua capacidade de ganhar mais dinheiro. Porque no caso dos médicos, eu poderia aceitar um segundo emprego, né? Eu tenho um emprego,
né? Eu faço plantão, mas eu poderia aceitar um segundo emprego. Só que eu não posso, né? Ia melhorar minha condição financeira, definitivamente. Ia me custar muito em termos de energia, em termos de disposição, em termos de tempo para conseguir estudar. E fazendo a conta da balança não vale a pena, porque, beleza, a condição da minha família ia melhorar substancialmente, mas o dinheiro que eu iria ganhar não paga o meu estudo, né? Não paga o meu estudo no sentido de que, assim, vai me tomar um tempo precioso de estudo. E isso me joga numa posição mais frágil de dinheiro. Eu tenho que segurar as contas. Eu não posso comprar tudo que eu quero, né? Às vezes eu tenho que dar uma apertada, não posso segurar, não posso sair, né? Eu não posso ficar trocando como é que fala? De aparelho toda hora, né? Eu não tenho o celular do ano, meu celular tem 3 anos, está indo para 4 anos agora, né? E tudo bem. Eu tenho que aceitar essa condição. Eu tenho que aceitar que agora o Dr. Lee está quebrado. Porque eu estou estudando para residência e tudo bem. Enquanto não aceitar isso, não vai passar. Não vai se entregar de corpo e alma. Eu não vou me entregar de corpo e alma, né? E isso continua sendo uma verdade na sua vida de novo. Porque senão, como eu disse, você sempre vai ser o cavalo correndo atrás da cenoura, né? Que o cavalinho tá aqui, aí tem uma cenoura pendurada aqui na frente, ele nunca consegue morder, porque a cenoura tá pendurada na frente dele, mas ele tá com sempre a impressão que se ele correr mais um pouco, ele pega, né? E vai ser assim para sempre, né, na sua carreira, né? De novo, em que momento que você começa a se sentir bem com você mesmo, né? Eu estou ecoando mesmo assim, o discurso do Clóvis de Barros, mas eu acho que para a realidade do estudante, enquanto você não aceita, abraça a sua condição, você não está no estado mental de passar. E para algumas pessoas isso é muito difícil de aceitar, principalmente para o pessoal do vestibular. Eu vejo, porque o pessoal do concurso, eu acho que acaba indo para uma realidade que já está trabalhando, né? E aí quer dar um outro passo assim, na sua carreira, quer ir para uma carreira mais estável e tudo mais. Mas o pessoal do vestibular tende a idealizar a carreira. Então, escuta essa dica aí como se eu fosse seu irmão mais velho, uma, te dando uma dica mesmo, né? Te dando uma lição, né? Contando uma boa para você. Quando você passa, não é que a sua vida se transforma, você finalmente... A gente tem uma brincadeira, né, na medicina, que a gente fala assim que a pessoa finalmente virou médico na empresa medicina, porque tem essas pessoas que são muito, assim, como se diz? Muito apaixonadas, né, muito fervorosas nessa ideia de que agora eu virei médico e tudo mais, isso aqui. Mas, assim, na vida real isso passa muito rápido, porque vem boleto, vem problema, né? E enquanto você, antes de chegar lá, continuar nesse delírio que, meu Deus, aí sim, né, eu tô na jornada da medicina, não sei o que lá, eu acho que você não passa, não. Você pode até passar, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço que tem um alto desempenho tem um pé muito no chão. E é isso que diferencia, uma das coisas, né, na verdade, mas eu acho que é um dos fatores determinantes que diferencia um estudante de altíssimo desempenho de um estudante de médio, baixo desempenho, né? É a capacidade de você viver o momento que você está vivendo agora, né? É a capacidade de você se focar no momento, não ficar jogando para frente, né, olhando para trás também, né, com trauma do passado. Não, é você viver o momento por inteiro. Você se entregar ao seu estudo por inteiro, você assumir que você está numa posição vulnerável, que você é frágil, que você só consegue estudar agora. E, de novo, estudar por si só já é muita coisa. Muita coisa, né? Eu diria que estudar por si só é um trabalho full time. Então, se você trabalha e estuda, você tem 2 trabalhos. E tudo bem. É difícil, né? Mas com um pouco de paz de espírito você consegue levar. É isso. A gente se vê na próxima. Tchau.